programa Conectando Humanos Mundo RH desembarcou hoje aqui na Pluxee, essa empresa de gestão de benefícios e engajamento dos colaboradores, para compreender um pouco mais a respeito de um projeto de impacto social chamado Missão Empreendedora. Bora lá? Um dos pilares da área de responsabilidade social aqui na Pluxee é o desenvolvimento de comunidades, onde a base é o desenvolvimento de PMS, pequenos e médios empreendedores. Quando a gente olha para o nosso negócio, os PMS também são muito importantes dentro da nossa rede de estabelecimentos. Então a gente olhou um pouquinho para fora, foi entender um pouco dos dados demográficos atuais do Brasil, a gente entendeu que mais de 50% são mulheres, mais de 56% são pessoas negras, e a gente quis conectar tudo isso. Como que a gente, através do nosso trabalho, desenvolve mulheres empreendedoras negras no ramo da alimentação, que faz parte do core do nosso negócio, e a gente desenvolve esse grupo. Então, nosso desafio partiu daí, desenhar esse programa e poder entregar valor para a sociedade, entendendo que essa persona existe na nossa rede. Então a gente precisava se conectar com ela e levar essa oportunidade como parte da nossa proposta de valor e também do impacto que a gente gostaria de gerar. Então, Ju, e como é que foi vender esse projeto internamente, envolver na realidade, criar esse engajamento com o teu time para abraçar essa causa e vocês seguirem com o plano? A gente teve que buscar um sponsor dentro do negócio, Quem é a principal pessoa que poderia patrocinar esse nosso projeto aqui dentro? A gente se conectou com a diretoria de estabelecimentos comerciais para entender um pouco mais sobre essa persona, levar essa nossa visão ligada ao impacto e construir isso em conjunto com o time de estabelecimentos. Então foi um processo super rico, porque a gente aprendeu muito também sobre o negócio da empresa, as dores, onde estavam as oportunidades para a gente atuar em conjunto, e foi uma cocriação mesmo que aconteceu aqui dentro. Por que vocês definiram a mulher negra? Isso é Brasil? Isso é São Paulo? Como é que foi esse aspecto que você trouxe, até a parte mais demográfica e tudo mais? Como é que vocês começaram a mapear e falaram, aqui é um alvo que acho que faz muito sentido para o nosso todo, na realidade? Para essa primeira rodada, a gente escolheu onde a Pluxee tem maior presença, que é no estado de São Paulo. Então, como foi o primeiro grupo, a gente escolheu partir da onde a gente teria maior potencial para testar esse piloto e a gente conectou realmente ao negócio, onde a gente teria mais força. Mas a nossa ideia realmente é entender o potencial disso em larga escala, porque como eu comentei, a empresa ela tem presença no Brasil todo. Então, acho que o potencial que tem desse programa em crescimento, ele é de nível nacional. Ju, e como foi vender internamente esse projeto para, aos poucos, ele começar a ganhar atração? Esse projeto ele nasce alguns anos atrás de um desafio de inovação interno, que teve a colaboração de vários times aqui dentro da Pluxee no Brasil, pensando como que a gente gera ainda mais valor, pensando em impacto social, para esse nosso público que é o PME, o pequeno e médio empreendedor do estabelecimento comercial. Então o foco era mulheres, como que a gente leva educação, mentorias, reconhecimento para essas mulheres. E o que a gente fez esse ano foi repaginar isso, trazendo uma pauta racial também, incluindo a pauta racial para além da pauta de gênero, revendendo o projeto aqui dentro, porque algumas das pessoas que faziam parte desse desenho, dessa cocriação lá atrás, já não estavam mais presentes. Então a gente teve que redesenhar e revender esse projeto. E o quão complexo foi isso? Isso já faz parte de um valor da Pluxee ou é uma construção que você começa a desenhar? A colaboração faz parte do dia a dia e da cultura da empresa. Então, esses processos de cocriação, eles acontecem de forma recorrente aqui dentro. O que a gente tem feito é trabalhar cada vez mais próximo a agenda de impacto com a agenda de negócio. Então, a gente vem refinando e aprimorando essa nossa frente. E é um processo super bacana, porque ele é duradouro, Uma vez que a gente conecta a estratégia da empresa, ela não muda da noite para o dia. Então a gente vai combinando estratégia, cultura e atualizando com o cenário externo, Justamente entendendo o que está acontecendo na sociedade e atualizando os nossos projetos com o que a sociedade nos pede. Essa colaboração entre empresas
Boas ideias e sociedade promove uma fusão absolutamente sustentável para toda a cadeia. Quando a gente desenhou o projeto em conjunto, internamente, a gente entendeu que faltava uma peça importante, que era um parceiro externo que pudesse nos auxiliar em alguns dos conhecimentos que a gente ainda não possuía. Um parceiro que conhecesse muito a realidade do microempreendedor, um parceiro que tivesse redes ligadas ao empreendedorismo feminino negro, algo que a gente também ainda não havia se conectado, e um parceiro capaz de, junto com a gente, entregar esse valor que a gente buscava. Então, do nosso plano de ação interno, a gente rapidamente identificou a necessidade de encontrar uma organização social que pudesse fazer esse trabalho em conjunto com a gente e de forma colaborativa entregar esse impacto que a gente buscava, unindo o nosso conhecimento relacionado ao nosso negócio, à nossa rede de estabelecimento, ao conhecimento deles de educação, microempreendedorismo e também das redes de empreendedorismo feminino negro. E o treinamento em si, né, essas mentorias que vocês proporcionam para essas mulheres, como que como que se deu essa experiência? A gente quebrou o projeto em 3 fases. O primeiro era capacitação e foi super interessante que a gente escolheu usar como meio digital o WhatsApp para fazer essa entrega. Pensando que a nossa persona é uma empreendedora que está fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo e que dificilmente ela teria tempo de parar na frente de um computador e se desenvolver. Então a gente teve que entender qual que era a dor, onde ela se conecta com o conteúdo e entregar nosso curso através do WhatsApp. E a ponta final? Vocês chegaram a conversar com as mulheres ali, entender o quanto essa ação de treinamento estava começando a provocar os efeitos positivos para o negócio delas? Como é que foi esse choque de realidade? Poxa, as nossas ações daqui estão já começando a gerar frutos lá na frente. Foi muito bacana, porque de cara uma rede de empreendedoras foi criada, a gente teve a oportunidade de participar pelo WhatsApp e depois a gente teve a oportunidade de conhecer 5 delas que se destacaram, 5 que receberam capital semente como parte do programa também. E aí a gente teve a oportunidade de fazer realmente um mergulho na experiência delas e foi bastante interessante. Elas apontaram, por exemplo, que a questão do conhecimento, o espírito empreendedor foi algo que elas desenvolveram bastante no processo. Algumas habilidades socioemocionais também de acreditar que elas são capazes de serem donas de um negócio e se desenvolverem, e a oportunidade de networking também, elas viram muito valor nisso. Então, ao final do processo, a gente rodou uma pesquisa qualitativa com as mulheres participantes, e aí a gente tira uma série de insumos, como esse que eu trouxe para você, e muitos aprendizados. Então, a gente ficou bastante contente com o resultado, sabendo que é um processo que tem muita oportunidade de crescimento e melhoria também, porque ele é muito vivo, tá? Mas ainda assim a gente acredita que teve resultados bastante interessantes, justamente por agora se conectar com o público e poder colher desse público as informações que a gente gostaria de ter e aprimorar esse impacto aí que a gente quer gerar. Me dá um exemplo de uma questão que elas trouxeram para falar assim, poxa, aqui existe uma dor real aqui, que é meio um consenso ali das mulheres que foram impactadas com o projeto de vocês. Assim que a gente lançou o programa Mercado, a gente tinha alguns critérios do tipo de empreendedora que a gente buscava, e um deles era a formalização, né? Porque a gente tinha interesse de, caso essa mulher ainda não fizesse parte do nosso ecossistema de estabelecimentos comerciais, que a gente pudesse convidá-la para fazer parte desse programa. Mas foi muito interessante entender que uma grande parte das pessoas que se inscreveram, elas não eram nem formais. Então eu acho que aí a gente se deu conta, né, de ter esse olhar externo de que ainda existe muita informalidade dentro desse campo que a gente buscava impactar. E a gente foi capaz de adaptar, porque a gente criou uma turma extra para mulheres não formais. E o parceiro nos ajudou a adaptar o conteúdo, focando naquela necessidade das não formais, que era diferente da necessidade das formais, porque as formais já passaram por um processo de maturidade um pouco maior. Então foi bastante interessante e rico esse processo de poder adaptar a uma demanda bastante grande que apareceu pra gente e a gente continuar desenvolvendo o programa
paralelizando os conteúdos, mas ainda assim entregando aquilo que a gente gostaria de entregar. A importância da escuta para construir efetivamente, né, um conteúdo que se conecta e que resolve, no final das contas, o problema dessas empreendedoras, do nosso público final. Então, esse é um dos grandes, talvez, legados aqui que a Pluxee nos compartilha, justamente para que a gente possa ser cada vez mais assertivo nas ações de educação ou treinamento do nosso público. Ao encerramento desse primeiro grupo de mulheres que a gente impactou com Missão Empreendedora, a gente rodou uma pesquisa de impacto para entender de forma qualitativa e de forma quantitativa a experiência delas com esse tipo de programa. E a gente a gente até rodou um NPS com elas que ficou muito perto do 100, o que quer dizer que elas se sentiram enxergadas nesse processo, né? Elas entenderam que as demandas delas foram ouvidas e a gente conseguiu adaptar na medida do possível. Então, acho que o número traz para a gente, de fato, uma boa experiência, né? E realmente um indicador de que a gente pode, né, fazer mais em relação à Missão Empreendedora. Em relação ao desempenho delas também, a gente mediu isso. De uma média de 5 pontos, a maioria das mulheres chegaram também muito perto dos 5 pontos dessa nossa medição. Em geral, foram, se eu não me engano, 4,85, 4,82. A participação delas, o desempenho, porque elas também foram avaliadas do ponto de vista pedagógico pelos nossos parceiros. Então a gente entende que tem muito potencial dentro dessa rede, né? E a gente só tocou esse potencial com essa primeira versão do programa, esse primeiro grupo. Em relação aos dados quantitativos, a gente chegou muito próximo à nossa meta, que era de certificar 100 mulheres, a gente certificou 93 mulheres nesse programa, mas a gente entende que a gente tem quase 650 mil estabelecimentos comerciais conectados ao nosso negócio. Então, com certeza, a gente quer mais, né? A gente quer entender onde elas estão dentro da nossa rede, onde elas estão fora da nossa rede, por que não convidá-las para fazer parte da nossa rede de estabelecimentos parceiros. Então, a gente vê muito ainda potencial a ser explorado nesse programa, mas a gente entende que ele gerou valor até mais do que esperado, né? Justamente pela experiência que elas tiveram, que foi muito positiva e reportada através da pesquisa de impacto que a gente rodou. A gente está gravando hoje aqui, já no encerramento de 2023, agora para 2024. Esse fermento vai crescer cada vez mais aqui dentro? O nosso foco é a escala, sem dúvida nenhuma. Então, a gente fez o mapeamento do valor que um processo como esse gera. A gente entendeu que tem um impacto importante e que a forma de entrega foi valorizada pelo público-alvo. Nosso foco para 2024 vai ser a escala do programa, podendo aperfeiçoar aquilo que a gente entende que vai nos ajudar nesse processo de escalada e gerar cada vez mais impacto, porque a nossa rede é muito grande, né? E se a gente impactar uma empreendedora, a gente sabe que tem muitos beneficiários indiretos, que a gente chama, então tem a família dela, ela é capaz de mudar de patamar, ela é capaz de criar uma loja física, por exemplo. Então a gente entende que é um círculo virtuoso mesmo. A gente faz parte só de uma parte dessa história, mas que a nossa contribuição seja bastante relevante para que marque a vida nela e que realmente seja um ponto de virada. E o teu NPS? E o engajamento do teu time? Como é que você sentiu essa vibração, o brilho no olhar? Quando você fala desse projeto, eu vejo, né, os olhinhos brilhando aqui. Como é que foi isso internamente? As pessoas se envolvem e você vai descobrindo histórias que você não fazia ideia que existiam. Tem uma pessoa dentro do time comercial que lidera essa parte de pequenos estabelecimentos comerciais, que só no final da entrega, da celebração junto com as 5 empreendedoras de destaques, que a gente soube que ela passou por um processo muito similar, porque a mãe dela foi uma mulher empreendedora que, através de encomendas de confeitaria, ela conseguiu pagar a faculdade da filha. A gente começa do lado profissional, mas
sem dúvida nenhuma, a gente acaba impactando e tocando as histórias pessoais das pessoas a ponto delas se sentirem, de fato, bastante estimuladas a participar do projeto, ver o valor disso, até por ter vivido uma experiência similar. Então é muito legal quando a gente vê todos esses desdobramentos que a gente não fazia nem ideia que estavam ali nos bastidores do programa e que vem à tona ali num momento de compartilhamento de experiências. Foi bastante bacana. Os indicadores que sempre norteiam as decisões, principalmente dentro das organizações, ali muitas vezes trazem os números frios que evidentemente dizem já alguma coisa, né? Se podemos seguir em frente ou não, mas quando a gente traz desse dado frio um nome, uma história, isso cada vez mais conecta com as pessoas, evidentemente gerando potência para toda a organização. Todo o processo que parte da inovação, ele gera aprendizados ao longo de toda a jornada, né? E esse não foi diferente. Acho que a gente partiu de um lugar de encontrar 100% dessas mulheres empreendedoras na nossa rede. Isso não foi uma verdade. A gente entendeu que essa não é nenhuma pergunta hoje que a gente faz quando a gente credencia alguém. A gente rapidamente teve que se adaptar e se conectar com redes externas também, entendendo que tem muito potencial lá fora e que a gente sabe que esse perfil existe na nossa rede, mas talvez não seja o número que a gente esperava numa primeira versão do programa. Testar, experimentar, ver que não deu certo, não temos a informação, então a gente vai para fora. Vai enriquecendo muito o nosso conhecimento em termos de onde a gente pode focar e ser mais assertivo da próxima vez. Como resultado desse primeiro grupo, foi um pouco mais de 30% das mulheres que participaram já faziam parte da nossa rede. Então, por volta de 65% estavam fora. Então, olha só a oportunidade, que legal também de se conectar com esse público e poder convidá-las a fazer parte da nossa rede e elas entenderem que aqui é um lugar de aprendizagem, um lugar de desenvolvimento. Então, a gente foi se adaptando ao longo de todo o programa dessa criação. A gente largou algumas premissas como essa, não vamos encontrar todas aqui dentro, não encontramos e tá tudo certo porque a gente tinha vontade de se conectar também com quem já estava fora. A gente só não tinha ideia da dimensão, né? Como que ia ser esse percentual, esse equilíbrio. E eu acho que algo que deu muito certo, que aí foi uma premissa lá do início, foi de testar pelo mais simples, né? Que era o uso da tecnologia do WhatsApp para fazer essa primeira entrega, para saber se ela era fácil o suficiente. Então, esse foi um aprendizado, acho que se converteu como algo que deu certo, de fato, porque a gente queria algo bastante democrático mesmo, que conversasse com essa microempreendedora que realmente não tem tempo, está apagando incêndio o dia todo, é a pessoa que cozinha, a pessoa que vende, a pessoa do marketing, a pessoa da comunicação e ainda tem que se desenvolver como empreendedora. Então acho que esse foi um aprendizado que se confirma ali como algo interessante para a gente manter no nosso programa, e a nossa ideia é poder ainda mergulhar mais nos dados das pesquisas de impacto que a gente gerou e poder introduzir tudo isso, né, e enraizar isso nessa nossa próxima versão para 2024 que a gente quer lançar no mercado. Então a Pluxee traz um conceito muito potente de investir na educação de pessoas que muitas vezes não estavam no radar inicialmente. Então foi adaptando o público, foi adaptando a tecnologia, que já foi assertiva logo de cara, né? Mas a parte da escuta fundamentalmente para produzir conteúdos cada vez mais relevantes e ampliando cada vez mais toda essa cadeia produtiva e absolutamente sustentável, tanto para o negócio aqui da Pluxee, quanto também para o mercado PME desses restaurantes, dessas mulheres empreendedoras. Então, esse projeto Missão Empreendedora deu super certo, que inspire vocês também a desenvolverem novos projetos, visando sempre ao todo. É bom para mim, é bom para o todo, fica legal.